Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre os brinquedos mais famosos da história dos Estados Unidos. Antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, ativarem o sininho do lado do botão de inscreva-se, que aí vocês recebem notificação dos próximos vídeos. Não esquece também de deixar o seu like aqui embaixo, o seu joinha, que ajuda muito com o nosso engajamento. E também é importante lembrar que nossas redes sociais e nosso site estão aqui na descrição, então aproveita pra conhecer a Punkfy um pouquinho melhor. Assim como aqui no Brasil a gente teve esses brinquedos que fizeram muito sucesso e que eram tipo desejos de todo mundo, né? Como foram os bonecos, sei lá, do Fofão, da Xuxa, aquele cachorrinho que farejava o chão da Eliana. Também tinha os brinquedos da Turma da Mônica, que todo mundo era obcecado por ter eles. Então, a gente já teve esses brinquedos que foram de impacto nacional, né? Não dentro de um nicho específico, dentro de um fandom específico, mas que realmente toda criança no país meio que queria ter aqueles bonecos. E o mesmo fenômeno acontece em praticamente qualquer país, e nos Estados Unidos não foi diferente. A grande diferença entre os brinquedos estadunidenses e os nossos é que os Estados Unidos têm uma influência muito grande cultural no mundo inteiro, né? Inclusive na nossa cultura. Então vocês provavelmente vão identificar alguns brinquedos aqui nessa lista que também foram populares aqui no Brasil mesmo, sendo de origem estadunidense. Começando pelas Cabbage Patch Kids, ou Cabbage Patch Dolls. As Cabbage Patch Kids foram consideradas aí um grande marco na história dos brinquedos lá dos Estados Unidos, principalmente porque elas foram as primeiras bonecas a fazerem muito sucesso no território do país inteiro, sem estarem associadas a um programa de TV, a um filme, a uma pessoa famosa. Elas eram famosas por si só, e isso era um fenômeno que os Estados Unidos ainda não tinha visto até aquele momento. Elas foram lançadas em 1982 e logo no ano seguinte a Time lançou uma matéria que fez bastante sucesso, cobrindo o surto dos pais para tentar conseguir uma boneca dessas, principalmente no período de Natal. Então aquelas cenas de filme de gente se batendo nos corredores, derrubando coisa das prateleiras, era nesse nível para tentar conseguir uma boneca dessas para os filhos. E todas elas vinham com uma certidão de nascimento, então meio que cada Cabbage Patch Doll era única, né? Cada uma tinha sua própria certidão de nascimento, o que também era um diferencial entre elas e as outras bonecas dessa época. Continuando, a gente tem um fenômeno lá de 1977, que foi a linha de action figures que acompanhou o lançamento do primeiro Star Wars. Hoje em dia a gente sabe, né, que Star Wars é esse fenômeno gigantesco, eu inclusive sou bem fãzinho, mas naquela época, né, tava saindo primeiro, ninguém sabia o que ia ser, e eles decidiram lançar essa linha de bonecos. Afinal, existem vários personagens no filme que tem um apelo estético muito forte, então eles pensaram, vamos tentar vender, que vai que as crianças compram. Só que eles não esperavam que fosse virar a febre que virou e sair esgotando em tudo que era lugar. Só que a revolução que essa linha de brinquedo causou não foi de ter vendido muito, foi que, na verdade, nessa época, né, lá no final dos anos 70, não era comum que as marcas de brinquedo, ou até mesmo as produtoras de filme, fizessem linhas de boneco e linhas de brinquedo para lançar junto com os filmes. Eles não sabiam que isso era um mercado que poderia funcionar. E depois desse fenômeno do Star Wars, meio que esse mercado se iniciou e se solidificou. Hoje em dia é extremamente comum que quando um filme vai ser lançado e ele tem qualquer coisa que tenha algum apelo estético que possa ser passado para algum brinquedo, para alguma action figure, isso tudo já seja desenvolvido, já seja planejado antes mesmo do filme sair, porque eles sabem que vai ter um boom de venda nesses produtos no período aí, pelo menos, de lançamento do filme. Algumas pessoas que estudam esses fenômenos culturais, inclusive, dizem que foi nesse momento, né, no final dos anos 70, que se solidificou essa cultura de colecionar action figures, né, uma cultura que vocês devem perceber aqui, da qual eu faço um pouco parte. E foi nesse momento que eles perceberam que isso de fato poderia ser um mercado, porque não se tinha um nicho de colecionadores, né, porque não se tinha muito o que colecionar, não era sempre, inclusive era bem raro, que saíssem produtos aí colecionáveis, né, bem feitos e tal, realmente produtos para você guardar e expor na sua casa dos filmes que estavam saindo. Então, até Star Wars acontecer, isso não era nem um pouco comum. Continuando, a gente tem a linha de brinquedos da Doc McStuffins, que foi traduzida aqui para o Brasil como Doutora Brinquedo, e é um desenho, inclusive, bem mais recente do que esses outros que eu falei para vocês, do Disney Channel. Inclusive, eu acho que é do Disney Junior, que é o canal bem pra criança bem pequenininha da Disney. Se eu não me engano, passa lá. E por que a linha de brinquedos da Doc McStuffins foi tão grande e marcou tanto a história dos brinquedos dos Estados Unidos? Porque a Doc McStuffins é uma personagem preta. E até então, né, até o lançamento dessa linha de brinquedos, nunca tinha se registrado uma linha de bonecas pretas que vendesse de forma tão abundante, né, de forma tão significativa entre crianças de todas as etnias. Sempre que havia o lançamento de alguma boneca preta ou de alguma boneca de qualquer outra etnia, era muito mais comum
que elas fossem vendidas só entre os grupos étnicos que elas representavam, enquanto a Doc McStuffins acabou se tornando popular no país inteiro e só no ano de 2013 a linha de bonecos dela vendeu cerca de 500 milhões de dólares. O próximo item dessa lista eu me arrisco a dizer que talvez seja o mais conhecido. Não, mentira, não é o mais conhecido de todos não, mas é um dos mais conhecidos e rola muita referência a esse brinquedo em vários filmes, em várias séries. Foi meio que parte da infância de praticamente qualquer criança estadunidense que já é um adulto hoje em dia. Eu não sei o quão popular ainda é. Eu tô falando do Easy Bake Oven. A grande revolução do Easy Bake Oven foi permitir pela primeira vez que crianças conseguissem produzir alimentos reais nos brinquedos delas. Easy Bake Oven significa aí um forno no qual é fácil assar as coisas, né? Então ele era realmente pro uso de crianças e, obviamente, eram umas receitas bem simplesinhas que vinham com ele, mas você conseguia, de fato, esquentar e meio que fazer um bolinho ali dentro, né? Então, acabou que se popularizou muito lá nos anos 60, quando esse brinquedo foi lançado. Hoje em dia, nos Estados Unidos, é muito comum essas linhas de brinquedo onde você consegue fazer comidas reais, tipo algodão doce, até mesmo bolinho. Existem várias atualizações do Easy Bake Oven que ainda estão no mercado. Aqui no Brasil, eu não sei se isso é muito popular. Até porque se lançassem isso aqui ia ser tão caro que quase nenhuma criança ia conseguir ter. Então, eu não sei, eu pelo menos não costumo ver esse tipo de brinquedo sendo popular aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, até hoje, por conta desse fenômeno, é uma febre. Em seguida, a gente tem os G.I. Joe. G.I. Joe, que foram os bonecos aí lançados na época da Guerra Fria, e a grande revolução do G.I. Joe é que naquela época não se tinha boneco pra menino, né? Não existia brincar de boneco naquela época, né? Você só brincava de boneca. E naquela época quem brincava de boneca era menina, né? Hoje em dia, graças a Deus, evoluímos pra saber que isso não é uma questão. Mas naquela época era uma questão, né? Tô falando aí de muitas décadas atrás, e eles foram lançados ali representando o exército americano, né? Eles eram bonecos do exército americano. Então, como a gente estava nesse período ali da Guerra Fria, onde se tinha uma obsessão muito grande com espionagem, essa idolatria muito forte, que existe até hoje, mas naquela época era ainda mais acalorada, né, em relação às Forças Armadas Americanas, os G.I. Joe vieram com um apelo muito forte, principalmente para os meninos, né, que eram quem se alistava, quem ia pra guerra, quem era filho de gente que tinha acabado de voltar da guerra, então tava com esse assunto muito em alta e eles chegaram realmente com muita força no mercado. Um dos principais diferenciais dos G.I. Joe para as Barbies, né, que eram o outro boneco que bombava muito entre as meninas, era que eles podiam dobrar os joelhos, né? As Barbies não dobravam, então era possível fazer mais movimentos com esses bonecos. O nome G.I. Joe significa Government Issue Joe, que era o codinome usado pelos soldados americanos na Segunda Guerra. Inclusive, no começo dos anos 2000, saiu uma série de filmes do G.I. Joe, né, que perdurou durante mais um tempo, então assim, não sei até quando que foi, porque eu não gosto muito desses filmes, mas de qualquer forma fez bastante sucesso quando eu era novo, e muita gente acha que o G.I. Joe foi inventado pro filme. Mas é o que aqui no Brasil, eu não sei dizer para outras gerações, mas pra minha geração, e a gente só teve contato com o G.I. Joe pelo filme. Eu não sei se vendiam os bonecos pros meus pais, pros meus avós, enfim, não sei como é que funcionava. Mas de qualquer forma, aqui no Brasil, o G.I. Joe acabou bombando mais entre a minha geração, pelo menos, no cinema. E depois do lançamento do G.I. Joe e dessa confirmação de que bonecos relacionados a aspectos de guerra poderiam ser muito comprados e gerar muito dinheiro, a gente também teve o lançamento da Honey West e dos espiões da Uncle, né, que eram bonecos representando espiões, né, o tema de espionagem estava muito em alta naquele momento ali da Guerra Fria, então eles acabaram também fazendo bastante sucesso, e os espiões da Uncle, inclusive, também já tem filme. Não assisti, mas saiu não tem muito tempo. E por último, ela que não podia ficar de fora dessa lista, que é a nossa queridíssima Barbie. A Barbie foi lançada lá nos anos 50, e a grande revolução da Barbie foi que ela chegou com uma proposta totalmente diferente de brinquedo para menina. Naquela época, todas as meninas brincavam com brinquedos que faziam referência a atividades domésticas, então eram brinquedos que simulavam você ser mãe, brinquedos que simulavam você cozinhar, você passar, coisas que eram associadas ao trabalho das mulheres naquele momento, então era meio que um treinamento das crianças para elas já irem fazendo atividades femininas, né? Hoje em dia, mais uma vez, graças a Deus sabemos que isso não é uma realidade, e a Barbie ela trouxe um pouco essa proposta de ser uma boneca adulta para meninas, então ela não era mais uma boneca para simular algo que as meninas estavam vivendo naquele momento, mas mais uma referência de estilo, de comportamento, e que depois acabou se desdobrando aí numa referência também de empoderamento feminino e independência, né? Óbvio que eu tô falando aqui dos anos 50, quando a Barbie saiu, essa proposta não era tão nítida, mas com o passar aí das décadas, a marca, né, a Mattel, ela foi bem direcionando o marketing da Barbie justamente para isso, né? Para mostrar uma mulher que trabalhava, uma mulher que era dona da sua própria carreira, uma mulher que tinha várias carreiras diferentes, então você via a Barbie ocupando vários espaços que eram antes masculinos, então a Barbie teve muito esse trabalho de mostrar
pra meninas, né, de ser uma referência pra meninas, de independência feminina. O que a gente vê muito no filme da Barbie também, né, o quanto que os Kens, eles não mandam naquela cidade, eles não são os detentores do poder da cidade. Quem manda são as Barbies, porque na história ali, no mundo das Barbies, a gente vê que o navio é da Barbie, a casa é da Barbie, o carro é da Barbie, o Ken sempre tá acompanhando, né? Então quem é dona de tudo, quem manda em tudo, é sempre a Barbie. E essa foi a principal revolução que a Barbie causou no mercado, né? Mudar essa perspectiva de como meninas poderiam brincar e de como elas podiam se enxergar nos brinquedos que elas tinham. Não esqueçam de colocar aqui nos comentários quais desses brinquedos vocês já viram no mercado. A Barbie não precisa colocar, que a Barbie eu sei, mas tem vários outros aí que são de outras épocas em que eu não era nascido ainda. Então eu quero saber se vocês chegaram a ver isso vendendo aqui no Brasil, se foi um fenômeno aqui também, não esquece de contar pra gente. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e também deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda muito com o nosso engajamento. Nossas redes sociais e o nosso site estão aqui na descrição. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.